Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast da Pós-Fainó e da Fainó. Hoje para a gente falar sobre o lançamento do nosso segundo CONSIM, o Congresso de Saúde Integrada da Fainó. Momento que a gente vive aí hoje na saúde de mudanças, transformações, né? A saúde ela vem cada vez mais avançando em tecnologias, em dados, em inovações, em práticas diferenciadas para fazer um profissional de sucesso. Então esse congresso, que é o segundo, né, que a Fainó está realizando depois de 2 anos do primeiro, que foi um grande sucesso, com 580 inscritos no primeiro congresso. Agora a gente faltando um mês para o segundo CONSIM, a gente já venceu a barreira dos 500 inscritos. Então a gente vai estar aí fazendo mais um congresso que está se tornando aí um grande evento em toda a Vitória da Conquista, em toda a região. Talvez o maior evento de saúde que a gente vai ter em Vitória da Conquista em região em 2026. E para isso a gente resolveu fazer um podcast para bater um papo aqui sobre essas transformações, para falar um pouco, né, afinal, o que é a saúde 5.0, o que é que isso impacta dentro dos profissionais. E para bater esse papo aqui comigo hoje, né, eu vou apresentar nossos convidados que são profissionais de sucesso em diversas áreas. Então a gente tem aqui hoje para nos envaidecer, né? Que eu falo envaidecer porque a gente fica vaidoso quando a gente está trabalhando aqui com profissionais que a gente sabe que impactam positivamente dentro das áreas da saúde. Então nós temos aqui hoje a doutora Amanda Cardoso, que é cirurgiã dentista, especialista e mestre em harmonização facial, CEO do Instituto Amanda Cardoso, coordenadora e professora do curso de ROF do Instituto Avence. Seja muito bem-vinda, Amanda. Obrigada, Lucas. Boa tarde, gente. Uma honra estar aqui. Para nos acompanhar também, primeiras damas, né, professor? A gente tem aqui a nossa fisioterapeuta, a doutora Priscila Lima, fisioterapeuta, pós-graduada em UTI e emergência, pós-graduada em fisioterapia dermatofuncional, CEO da Dona LED, professora da Pós-Fainó, membro do Rifle Expert Brasil. Seja bem-vinda, Priscila. Obrigada pelo convite, boa tarde. E para completar esse time de férias, a gente tem aqui o Dr. Islan Pereira Guiar, fisioterapeuta, graduado pela Faculdade de Tecnologias e Ciências, pós-graduado em Ortopedia e Traumatologia, formação também em Geografia pela UESB, é farmacêutico também pela formação da Uninasal e pós-graduando em Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica pelo Instituto Líbano. É também representante comercial e farmacêutico da Arte Magistral Farmácia de Manipulação. Seja bem-vindo, Islan. Boa tarde, Lucas. Muito obrigado. Estou aqui para a gente bater esse papo. Muito bem, tenho certeza que vão ser momentos aqui de grande aprendizado e de um bate-papo aqui fluido sobre essa temática. Para começar, eu queria falar para vocês, fazer uma perguntinha para vocês, daquela que nos alegra dentro da área da saúde. O que mais te empolga hoje dentro do mercado da saúde? Quem vai começar? Primeiras damas. Eu acredito que o que mais me empolga hoje é, de fato, a preocupação que as pessoas têm em entregar naturalidade. E a gente está tendo muita tecnologia aliada a isso também, né? Então, a gente está saindo daquele meio que é só uma visão clínica que a gente tem e a tecnologia vem aliada ali para mostrar o que os nossos olhos não conseguem enxergar e entregar o melhor resultado para o paciente, seja ela na harmonização, seja ela no que for. Eu acho que o que tem mais me empolgado é esse avanço aí na tecnologia. Hoje o que mais me empolga é a gente ver que hoje a saúde ela não está mais focada em doença, e sim focada em pessoas. Hoje a gente cuida de pessoas. Isso é algo que me empolga muito, porque hoje a gente não espera a pessoa ter um problema, a pessoa ter uma doença. Hoje tem métodos, né, de prevenção, e isso é algo assim que me deixa muito feliz, essa parte da prevenção, porque eu acredito que a prevenção hoje ela é o melhor tratamento. Bom, o que me empolga hoje na saúde é que a gente vê que as pessoas elas hoje estão cuidando realmente da saúde para o não surgimento das doenças. Então, assim, no meu dia a dia, o que eu mais vejo é as pessoas se preocupando com longevidade, envelhecer com qualidade. Então, isso me empolga muito. Muito bem. A segunda perguntinha que eu queria trazer para vocês aqui, para a gente já adentrar, né, especificamente no nosso tema, é o que muda da saúde tradicional para a saúde 5.0 na visão de vocês? Bom, então assim, gente, o que a gente observa que ao decorrer da década, vou colocar aí de 1990, dos anos 2000, a gente via muito uma medicina curativa no sentido de curar doença. A doença não se cura. Na verdade, a gente observa que na indústria farmacêutica
ela tem o quê? Um manejo para você colocar ali, mantendo a saúde da pessoa, mas ela sempre vai ter aquela doença. E a saúde 5.0 hoje, a gente observa que as pessoas elas estão evitando o surgimento da doença, buscando suplementar, buscando alimentação saudável. Sim. Inclusive, a gente observa que os estudos apontam que a maioria dos jovens tem trocado os barzinhos por academias, que é o novo hobby do momento. Então, assim, a gente observa a consciência da população em questão a essa saúde. Então, tudo isso está interligado e um fator importante, a medicina integrativa. Na saúde tradicional, o olhar ele era muito voltado para a doença. Já a saúde 5.0 é, de fato, cuidar do paciente como um todo, físico, emocional e até comportamental, né? Exato. E o que eu vejo muito no tradicional também é que antes era muito pela experiência do profissional em si. Ele tinha que ser muito experiente para lidar com tudo aquilo antes. E hoje não, já existe uma previsibilidade, já existe exames mais avançados. Então, assim, isso também ajuda, né, nesse sentido. Diagnóstico precoce. Exato. É algo que a gente ganhou muito ao longo do tempo, né? Sim, sim. Especialmente vocês duas, Amanda e Priscila, lidam com beleza, né? Sim. Vocês cuidam da saúde física, mas impactando muito na beleza. Geralmente quem procura vocês está pensando também na questão estética. Né? É lógico que a estética ela influencia, né, no bem-estar, na qualidade de vida, mas especificamente ela está pensando na estética. E aí vocês estão no mercado hoje, dentro da área de vocês especificamente, muito voltada à questão das tecnologias. A tecnologia é um grande aliado para vocês. Mas aí eu pergunto, a tecnologia está substituindo ou potencializando o profissional? Potencializando, sem dúvida nenhuma. A tecnologia ela é um aliado, mas a gente nunca pode esquecer esse olhar humano. Exato. Né? Até porque para interpretar o que a tecnologia nos mostra, precisa desse profissional por trás, né? Experiente, um olhar mais crítico. E a tecnologia, na verdade, ela vai aliar também o olhar do paciente quanto ao tratamento. Porque por muitas vezes a gente tem um olhar clínico, né? E vê aquela mudança absurda. Já tem pacientes que olham assim, faixa, mudou, mas não mudou tanto. Aí quando a gente vem com a tecnologia e aí mostra de verdade o que aconteceu, eles falam, realmente, a gente consegue potencializar os nossos olhos. Não é sobre substituir, né? Eu acho que é sobre integrar mesmo. Vai agregar, né? Agregar, com certeza. Pegando o gancho aí nesse sentido, eu pergunto, quais competências vocês acham que são indispensáveis nos próximos anos para se tornar um profissional de sucesso diante desse contexto todo? Uma das principais competências eu acho que é uma visão holística do todo, né? Então, o profissional hoje... um médico é formado só em ortopedia. Mesmo que ele está em ortopedia, ele tem que tentar conhecer o todo. Como um todo. Então, assim, infelizmente, um médico hoje, o profissional em si, que ficar muito naquela coisa do tradicional, ele vai perder espaço no mercado, né? Então, a gente já observa por aí. Então, acho que o todo, a questão holística, global, eu acho que é uma coisa que é importante, né? Com certeza. Além da questão do estudo, que eu acho que é algo que jamais pode ficar de lado, né? Que tem pessoas que às vezes formam e pronto, já consegui o diploma, agora eu não preciso de mais nada. Só que, na verdade, a gente precisa manter esse estudo constante, precisamos estar atualizando o tempo todo, porque a ciência muda, né? A área da saúde é o tempo todo se atualizando e temos que estar por dentro disso, né? Isso mesmo. E sempre com muita responsabilidade ética, né? Com que certeza. Amarra tudo isso aí que eles falaram também. Muito bem, então a gente tem aí uma tríade, né, entre a tecnologia, as inovações tecnológicas, né, e a humanização de um ponto aí central, né, a gente nunca pode perder a humanização nesse processo de cuidado, e a interdisciplinaridade, né, a gente tem aí também um contexto importante, é que cada vez mais a gente precisa de uma atuação interdisciplinar, seja para cuidar da saúde física, saúde mental, seja a saúde física voltada para a beleza ou não, a gente precisa dessa interdisciplinaridade. E por isso, o segundo Consim, ele é um congresso interdisciplinar.
Muitas vezes, principalmente, os profissionais de saúde têm uma cabeça já mais aberta em relação a isso, dessa importância da interdisciplinaridade, mas o discente que está ainda na graduação, muitas vezes ele acha que todo evento tem que ser específico e voltado para a área dele. E a gente faz o formato do segundo cursinho interdisciplinar para eles entenderem que na área da saúde a gente precisa dessa interdisciplinaridade. A maioria dos cuidados da área da saúde a gente não faz sozinho, a gente tem uma equipe, né, nos ajudando em relação a esse cuidado do paciente. Existem situações que envolvem para dar um exemplo, uma dor física, mas essa dor física ela tem um impacto na saúde mental. E às vezes, por mais que eu tenha artifícios dentro da minha profissão voltado ao tratamento fisiológico, físico, né, a gente não vai ter aí o sucesso absoluto no sentido daquela analgesia, porque existe uma parte daquela dor que é de origem da saúde mental. Sim. Há uma alteração ali mental também impactando sobre essa dor do paciente. Então isso é só um exemplo para demonstrar o quanto a gente precisa desse contexto interdisciplinar. Mas eu queria trazer para vocês agora, assim, pensando nesse ponto de vista que nós estamos falando aqui, inovações tecnológicas, humanização, saúde 5.0, especificamente na área de vocês, na farmácia, na fisioterapia, na odontologia, como que na prática isso está acontecendo na sua área, essas inovações tecnológicas, como que vocês podem trazer de exemplos do dia a dia de vocês que vocês percebem que, olha, isso na minha profissão já chegou assim, e é importante que o profissional dessa área abra o olho para isso aí. Na área de farmácia, eu trabalho em manipulação, então vou falar um pouquinho sobre essa questão, né? A gente tem, Lucas, mudado muito, a ciência, né, tem desenvolvido, por exemplo, a biodisponibilidade do ativo. Então, por exemplo, se eu pego uma curcumina comum, encapsulo em 500 mg, eu posso pegar um tipo de curcufem, e ela vai ter uma biodisponibilidade 10 vezes mais, né, com uma dosagem bem menor. A gente tem isso com a coenzima Q10, tem isso com alguns outros suplementos, que hoje em dia a gente está muito em crescente com a questão de suplementação, né? Então, assim, são produtos biodisponíveis. Então, que ele tem uma interação mais rápida do que um produto comum. Que existe o comum, né, que a gente vai atender o cliente juntamente com a prescrição, mas tem médicos da integrativa que já pedem uma coisa que vai ter mais eficiência, mais rapidez, o corpo realmente vai absorver. Um avanço tecnológico, né, e científico, um conhecimento avançado que surgiu dentro da sua profissão, e que se o profissional ele não se atualiza, ele fica trabalhando com um bioativo que é menos eficaz ou de menor velocidade, porque ele não se atualizou. Não se atualizou. Exatamente. Na minha área, eu tenho trabalhado muito com reestruturação facial, mas não com preenchedores em si, mas na questão tecnológica que vai garantir aquela reestruturação com colágeno, elastina, enfim. E, mais especificamente, o HIFU, né? E aí todas as outras associações em conjunto. E aí eu descobri que tem uma tecnologia que é mundialmente conhecida, inclusive, que é da Kenfield, que é o software Vectra H2. E a gente adquiriu esse software na clínica. Então, com ele, a gente consegue fazer o mapeamento e documentar em 3D esse paciente. E depois do tratamento, a gente consegue entregar para ele uma previsibilidade de resultados. E entregar também os resultados em números, em porcentagens, enfim, mostrar para ele toda a evolução. E outro detalhe também interessante é que, assim, muita gente tem medo, né, de fazer uma harmonização, enfim. Como vai ficar? Ele também a gente consegue entregar uma previsibilidade de resultado antes mesmo de executar, em termos de volumização, enfim. Então, eu tenho usado muito isso na clínica, tem sido também um canal de venda, né? Porque, querendo ou não, a gente chega na frente ali mostrando para ele como vai ficar antes de fazer. E nessa área é o que tem me ajudado mesmo, assim, essa alta tecnologia aí que está avançando cada vez mais. Parte integrativa, do né? cliente, né? Sim, eu não dependo mais de uma câmera, de tirar uma foto e daquele achismo, né? Eu acho... Como que vai ficar? Eu acho que melhorou aqui, eu acho que melhorou aqui. Não acho. Tá aqui, comprovado, com respaldo científico e jurídico também, porque essa tecnologia, esse software também tem esse respaldo. E além de toda essa parte, tem a questão, igual você falou, do HIFU,
os ultrassons, né, microfocado no geral, porque antes, por mais que você trata ali a pele, vou aplicar uma toxina botulínica, vou fazer um preenchimento, você não está tratando a qualidade da pele em si. Então, os bioestimuladores entraram hoje para tratar mesmo a qualidade, o aspecto da pele, e o ultrassom microfocado, ele vai agir onde de fato começa ali, inicia o processo de envelhecimento, porque não adianta a gente tratar o aspecto da pele por fora, se a gente não cuidar por dentro, que é onde de fato inicia o processo de envelhecimento, né? Então, o ultrassom microfocado hoje, ele vai agir a nível ali de SMAS, né, no sistema músculo aponeurótico. Então, ele vai começar a melhorar essa flacidez ali de dentro para fora. Então, assim, isso hoje é fantástico, né? Antes era só tratar o aspecto da pele por fora, e hoje a gente vê cada vez mais esse tratamento integrativo mesmo, de rejuvenescimento, de gerenciar o processo de envelhecimento através das tecnologias. Aí eu pergunto para vocês, diante desse contexto que a gente estava discutindo aqui, o que hoje vocês poderiam falar para aquele estudante, ou seja, aquele que está em processo de formação, ou para um profissional recém-formado que está chegando no mercado, de como ele pode, o que ele pode começar a fazer para chegar a esse nível de compreensão de que, olha, eu estou utilizando ferramentas de inovações tecnológicas para potencializar a qualidade do meu atendimento, seja no sentido comercial, como Priscila citou, isso também me ajuda a vender, mas também no sentido de qualidade da entrega, que também vai me ajudar a vender, né? E de forma indireta lá no futuro. Sim. Então, o que vocês acham que é o passo inicial que esses jovens que estão na graduação, ou desse não jovem, ou seja, esse profissional que já está no mercado, ele pode estar fazendo para alcançar esse sucesso utilizando essas ferramentas de saúde 5.0? Parar de pensar em procedimentos isolados, parar de pensar ali, se prender apenas à técnica, como que faz um preenchimento labial, como que faz uma rinomodelação, qual a técnica que você usa, e sim se prender à questão da personalização. Você entender que o paciente é único, cada paciente é único, e dessa forma ele precisa de um tratamento individualizado. Então esse é o primeiro ponto, não se prender à técnica. E claro, estudar muito. Principalmente quem for trabalhar com harmonização facial, a anatomia ela é imprescindível, tem que estudar muito, saber muito, não é simplesmente uma receita de bolo que você vai pegar, saber quais os pontos ali que você vai fazer uma toxina botulínica, esses pontos aqui, deixa eu desenhar, replicar em qualquer paciente o mesmo ponto e aplicar, de forma alguma. Só para destacar isso que você estava falando, Amanda, é a diferença do tratamento humanizado e não robotizado. Exatamente. Exato. Porque o tratamento robotizado, e muitas vezes o recém-formado ou o aluno que está na graduação, ele precisa acordar para isso, é aquele que você acha que, como você falou, que a técnica é uma e ela é uma para todo mundo. É uma receita de bolo, não existe. Não existe técnica conduta que ela é igual para todo mundo, porque cada um tem as suas características fisiológicas, inclusive as suas expectativas, que são diferentes. Então a gente precisa ter esse cuidado também. E pegando o gancho do que ela falou aqui, entender que na internet não tá ali só referências e tendências e tudo mais, é buscar filtrar de fato o que é bom, que dá para ser feito, porque a internet está aí para a gente consumir de tudo, né? Então, tem que filtrar bem o que está de fato sendo tendência e maneirar ali na mão para não fazer besteira. E também eu falo que os profissionais de saúde em si, eles têm que buscar muito entender a fisiologia. Sim. Então, assim, ter a técnica é importante, mas se ele não souber a fisiologia, a biomecânica, a bioquímica daquele ativo ou daquele procedimento, ele simplesmente vai estar com a técnica, mas sem saber de fato, como as colegas falaram, como agir, como implementar essa técnica de forma adequada, de forma eficiente, né? Sim, exatamente. Eu acho que a gente tem aí avanços importantes de serem compreendidos, mas assim, destacando como vocês falaram, a gente precisa entender quais são as fontes, né? E isso a geração mais nova, que é uma geração muito ligada à tecnologia, ela está absorvendo
de forma muito aleatória, né? Como Priscila falou, sem entender quem é a referência, né? Até porque hoje nas redes sociais todo mundo se tornou uma referência. Eu posso dizer que eu sou uma referência, fulano de tal pode dizer que é uma referência. As pessoas se auto-intitulam referências. Então isso é um grande perigo, né? O profissional que já está no mercado há muito tempo, ele consegue discernir o que é referência e o que não é referência, ou quem é referência e quem não é referência. Mas talvez para o estudante isso é muito mais difícil. Então, uma dica aí para os estudantes era buscar, né? Saber, né? Quem é essa referência, seja quando a gente está falando de autor ou de livro, né? Ou de material, né? Se isso já tem uma fundamentação ali comprovada cientificamente, então a gente buscar. E eu posso também complementar o que vocês estão dizendo, que isso é um risco para a população, né? Hoje a população, ela busca no Google, busca no YouTube, busca em todas as ferramentas qualquer tipo de informação. E na área de vocês especificamente, seja na área da suplementação, seja na área, né, especificamente dos tratamentos estéticos, sejam preventivos ou de recuperação, é um mundo, né, nas redes sociais, né? É um mundo de informações, um mundo de afirmações, e o paciente ele fica muito perdido. Então, quando o profissional ele tem uma fundamentação, uma explicação, uma ferramenta tecnológica que ajuda ele a fazer um diagnóstico preciso, uma previsão precisa, isso traz uma segurança para o paciente que é muito importante. Bom, mas a gente vai falar aqui agora um pouquinho de spoilers. E eu quero que vocês deem um pouquinho de spoilers sobre o que vocês vão estar colaborando e participando, a contribuição de vocês no segundo Consim. Então a primeira pergunta que eu quero fazer assim para vocês, para quem está nos assistindo agora ou vai assistir nossa gravação, o que você vai trazer de mais interessante na sua palestra? Começar por Amanda. Então, eu vou trazer algo, assim, muito prático e pouco falado, que são as intercorrências dentro da harmonização facial. Como a gente falou, né, as pessoas se prendem apenas à técnica e não, de fato, à personalização e entender ali, de fato, o que está fazendo, como se fosse uma receita de bolo. E daí que começa os problemas. Intercorrência é algo que, assim, só acontece com quem faz. Se você faz, corre o risco de você ter uma intercorrência. E se tiver, você vai saber tratar? Esse é o primeiro ponto que eu acho que um profissional hoje que trabalha com harmonização, ele mesmo fazer essa pergunta. Se acontecer, eu vou saber tratar? O que pode acontecer aqui com essa rinomodelação? Eu vou saber tratar? E com uma simples toxina botulínica, o famoso Botox, o que pode acontecer de intercorrência? Se acontecer, eu vou saber tratar? Porque hoje eu percebo que as pessoas viraram, assim, meros injetores, né? Faz um curso ali de 1-2 dias e pronto, já acham que são referências, né, Lucas? Já são referências na área, e não é bem assim. Então, a harmonização é algo que a gente precisa, de fato, se dedicar a essa questão da anatomia, fisiologia, processo de envelhecimento, entender muito sobre isso, para que, se você chegar ao ponto de ter uma intercorrência, o que vai te diferenciar de um profissional ali mero injetor é você saber tratar aquela intercorrência. Então, mais importante, às vezes, do que você aplicar, é você saber reverter. Se acontecer, você saber reverter. Então, eu vou bater muito sobre isso na palestra, vai ser bem interessante. Palestra que será no dia 19 de maio, isso, às 10h20, que tem como título, como a nossa doutora Amanda citou, Complicações de Intercorrência da Harmonização Facial. Isso mesmo. Bom, a minha palestra ela vai estar muito ligada, né, à avaliação, o uso da tecnologia na avaliação facial, né, principalmente facial. E eu vou apresentar esse software para vocês lá, vou mostrar muita parte prática dela também. E não é só o que o software pode mostrar, mas diante do que você está ali, diante do que o software está te mostrando, como você vai direcionar o tratamento específico para cada paciente. Então, eu espero que as pessoas gostem de conhecer esse software, porque realmente foi algo assim muito tecnológico que surgiu e que inclusive está sendo muito usado em cirurgias plásticas, porque ele não é só facial também, é corporal. E eu espero que as pessoas interajam também, eu vou trazer muita essa interação, né, sobre a tecnologia, vou demonstrar também em palco lá, na hora a gente vai fazer uma avaliação facial lá para mostrar para o pessoal tudo que esse software consegue nos entregar e a partir dali quais os caminhos com responsabilidade ética para entregar os melhores resultados também. O título de palestra da doutora Priscila é Inteligência Artificial na Avaliação Facial, a nova era da harmonização facial, que será também no dia 19, na parte da tarde, a partir das 13h30. Bom, na minha palestra eu vou falar, na verdade, sobre suplementação, né, no manejo para a saúde,
mas o que eu vou focar, direcionar mesmo, é os riscos para uma automedicação, autossuplementação, quais os riscos que essas pessoas correm, caso elas não estejam acompanhadas por um profissional, né? E também falar da importância também de suplementar, mas suplementar com equilíbrio, com cautela e relatar algumas experiências vividas ao longo do tempo aí em farmácia. A nossa palestra do Dr. Islan será no dia 18 de maio, na parte da manhã, às 11 horas, e tem como título o uso da suplementação nutricional no manejo da saúde. Então nós temos aí 3 palestras aí de excelência, né, que você que está inscrito não pode perder. Você que ainda não se inscreveu, como eu falei no início do nosso podcast, nós já passamos de 500 inscritos, então as inscrições são limitadas, então corra, se inscreva e não perca sobre essas palestras. O que eu queria perguntar para vocês também, assim, o que diferencia um congresso desse da área da saúde para um congresso específico profissional? O que vocês acham que tem de vantagem num congresso desse que envolve todas as profissões? Acredito. Pode falar. Acredito, assim, que eventos como esse aceleram anos ali de experiência em poucos dias. Eu falaria também a Disciplinaridade. Isso, obrigado, gente. Que todo, no caso, quem está né, participando do congresso Sim. vai poder aí comungar de um conhecimento de forma global, como a gente tem falado aqui, né, nas falas anteriores. O próprio nível mesmo da discussão em si, né? Do que a gente está tratando, do que a gente tem de ferramentas. Os cuidados. Os cuidados, eu acho que tem mudado muito esse olhar para a discussão mesmo. E tem uma coisa que também é muito importante para quem vai participar do congresso, seja ele já profissional ou ele estudante, é network. E você agora está ali fazendo network não só com profissionais de sua área, mas com profissionais de diversas áreas. Quem está no mercado de trabalho sabe que muitas vezes, seja no ambiente que a gente está, uma clínica que é multiprofissional, um hospital que logicamente é multiprofissional, como também, mesmo que você atenda isoladamente no seu consultório ou que você tenha a sua clínica, você precisa de outros profissionais. Às vezes você precisa de um nutricionista para fazer um trabalho com o paciente junto com você, de um psicólogo para cuidar da saúde mental junto com você, desse alinhamento com quem está ali na ponta no sentido da farmácia, né, no sentido de pensar junto as novas tecnologias, né, aquilo que pode acelerar o meu tratamento. Então, o tratamento, quando ele é interdisciplinar, ele tende a ter um sucesso muito melhor, porque nenhum profissional ele é dono de todo o conhecimento da área da saúde. Então, a gente precisa desse bate-bola com os nossos colegas. Então, participar de um congresso deste como o segundo Consim, que ele atrai ali profissionais de todas as áreas da saúde, é um grande avanço, né? E a gente vai ter ali dentro das palestras, das mesas redondas, profissionais da área da enfermagem, da farmácia, da fisioterapia, da estética, da medicina, da nutrição. Então você vai ter todos os profissionais da área da saúde em um único evento, reunindo ali, discutindo sobre aquilo que há de mais novo dentro da área da saúde. Bom, para a gente entrar aqui agora no momento de bate-bola, eu queria perguntar para vocês rapidamente uma tendência da área de saúde para ficar de olho. O que vocês acham que é uma tendência na área da saúde geral ou na área especificamente da profissão de vocês? Algo que é interessante os profissionais e os estudantes ficarem de olho porque está começando aí a despontar. Acredito que, além dessa parte da tecnologia, você entender o paciente como um todo. A gente sabe que o paciente, ele não vem ali, no meu caso, que trabalho com harmonização facial, não vem só a face para me cuidar, né? Vem o paciente como um todo. Então, a gente precisa entender sobre isso, sobre essa personalização mesmo e saber escutar o paciente, entender a dor do paciente. Não é simplesmente ele chegar e falar, eu quero fazer um botox e você fazer. Você tem que avaliar esse paciente como um todo, você tem que entender mais a fundo sobre ele, sobre a saúde dele, porque afinal não é só estética, é a saúde em primeiro lugar. Complementando o que ela está falando, é a questão da humanização, né? A humanização ela é primordial desde a entrada do cliente na clínica ou na farmácia, em qualquer lugar, que ali ele vai se sentir melhor, né? Então, e outra coisa que é importante é o conhecimento. Eu acho que o conhecimento, ele é uma fonte inesgotável e a gente tem que estar todos os dias se preparando mais, né, comungando desse conhecimento para assim a gente ter mais cautela, para a gente ter mais responsabilidade e segurança para oferecer os nossos serviços aos clientes, né?
A gente tem falado muito de personalização e humanização, né? Então, assim, esses dados que essas tecnologias mostram para a gente nos ajudam a fazer isso, personalizar, né? Com dados ali específicos mesmo. Então, acho que a tendência mesmo está encaminhando para isso aí, da gente usar essas ferramentas a favor para potencializar os resultados e a segurança também, né? Do que a gente vai entregar. E voltando a vocês duas, melhorar a autoestima, que hoje em dia é algo que é essencial para uma qualidade de vida. Sim, com certeza. verdade. Eu sempre falo assim que eu não vendo ml, eu não vendo seringa, a gente vende a transformação, né, a autoestima daquele paciente. Então isso é assim além, né? Às vezes nem paga, né, doutora? A satisfação que a gente com certeza. vê na cara do cliente. Com certeza. Então a gente tá falando de um cuidado centrado na pessoa, né? De uma personalização, não uma personificação ali do tratamento, né? É entender que o paciente ele pode ter a mesma patologia ou o mesmo tratamento, ou a mesma técnica a ser feita, mas que ela tem que ser aplicada pensando que cada um tem as suas individualidades, né? E isso evita, isso não só melhora a nossa qualidade do serviço entregue, como isso também evita complicações, né? Porque muitas vezes são as aplicações de técnicas ou condutas ou administrações de medicações como se todo mundo fosse igual e todo mundo tivesse as mesmas características fisiológicas, né? Então a gente precisa entender muito sobre isso. Então a gente está chegando aqui no nosso finalzinho do nosso bate-papo, né? Passa muito rápido o tempo e eu queria que vocês deixassem uma mensagem de convite, né, para os profissionais da área de vocês para participar e se inscreverem no nosso segundo Consim. Começar por esse lado. Bora lá. Aos colegas farmacêuticos, aos estudantes de farmácia, eu convido vocês todos a participarem do Consim, porque você vai estar compreendendo de forma global, holística, várias áreas conjuntas que vai contribuir lá na frente para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento profissional e assim também você conseguir conquistar um mercado de trabalho de forma mais segura, de forma mais competente. Então, acho que o conhecimento de forma integrada, como a gente falou aqui, a você estudante, a você colega, é importantíssimo. E venha fazer parte do Consim, vai ser um prazer estar com vocês e a gente vai trocar conhecimentos. Estudantes aí da área da saúde no geral, que têm interesse na área da harmonização facial e os profissionais que já atuam na área da harmonização facial, venham fazer parte do Consim. Vai ser assim incrível. Você que precisa entender mais sobre intercorrência, saber como tratar, saber como prevenir, eu vou fazer uma palestra assim incrível. Estou esperando vocês no dia 19 de maio, não é, Lucas? 10h20. Bom, a expectativa está lá em cima, né? As palestras aqui já estou querendo participar de tudo. E a expectativa do que eu vou trazer também, já convido, né, de antemão aí todos os profissionais que atuam na área de harmonização, na área de... Inclusive na área de cirurgias também, porque intercorrência está ligada a tudo isso, né? A gente está vendo aí também a lipo de papada, lipo HD, enfim. Então, tudo isso aí está envolvido nesse Consim, né? Então, participem. A gente vai trazer muitos assuntos atuais e eu tenho certeza que a gente vai aqui agregar ainda muito conhecimento nos bastidores, né? Aquele network depois do Consim também. Eu tenho certeza que a gente vai se ajudar bastante aí, trocar figurinhas. Isso aí, queria agradecer muito a vocês pelo bate-papo, pela participação, foi muito bom ver que passa rápido, né, no instante ele encerra, mas eu tenho certeza que para quem assistiu teve um momento aqui de discussão, né, muito inteligente, muito produtiva, no sentido da gente falar um pouquinho sobre esses avanços e o que é importante a gente abrir nossa mente, nossos horizontes enquanto profissional de saúde. Então eu queria agradecer a Amanda, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, muito obrigada mesmo pelo convite, uma honra estar aqui com profissionais incríveis. Agradecer a Priscila pela participação também. Obrigada também pela participação do professor, né? Meu professor na época de faculdade. Foi uma honra te encontrar aqui. Não sabia que era você que ia mediar, mas fiquei feliz em te ver. E é isso, obrigada pelo convite. Muito bom, a gente sempre fica feliz quando a gente recebe ex-alunos, né, que são profissionais de sucesso. A gente é uma grande felicidade para o professor. Que bom, obrigada. Islam. E eu quero agradecer o convite, foi uma troca de ideias maravilhosas, assim, com pessoas aqui que têm muito a nos oferecer na questão do conhecimento. E agradecer o convite do professor Danilo também, que me chamou para estar integrando aqui com essa equipe maravilhosa para a gente fazer um Consim diferente.
Nós que agradecemos. E para você que está nos assistindo, as inscrições do segundo cursinho ainda estão abertas, mas corra. Amanhã nós estamos encerrando o primeiro lote. Vamos, a partir de depois de amanhã, tá abrindo, né? Depois de amanhã, para quem está assistindo a gravação. Estou falando hoje é dia 9, amanhã é dia 10 de abril, a gente encerra o primeiro lote. E a partir do dia 11 a gente começa o segundo lote de vendas do segundo cursinho. Corra, que você que tem interesse, entre lá no nosso site, que é o www.consim.com.br. Faça já a sua inscrição, submeta o seu trabalho científico, né? Uma oportunidade de enriquecimento também do currículo com trabalho científico. Você que é profissional, que às vezes não está na área acadêmica, mas tem um relato de caso, né? Olha que coisa interessante se apresentar um relato de caso, né? Da sua expertise profissional dentro de um ambiente como um congresso da saúde. Então as submissões de trabalho estão lá, abertas para a oportunidade de apresentar esses relatos. Nós também temos os workshops, então para além das palestras e mesas redondas que vão acontecer nos dias 18 e 19, nós teremos no dia 20 também os workshops profissionais. Então nós vamos ter mini cursos que são específicos de cada profissão e que vão acontecer dentro das nossas clínicas escolas de odontologia, de nutrição, de fisioterapia, de estética. Queria até a nossa clínica de nutrição, que ainda não temos, mas teremos. Mas a gente vai ter vários workshops lá voltados a todas essas profissões que estão sendo trabalhadas dentro do nosso segundo cursinho. O cursinho acontece do dia 18 a 20 de maio e acontecerá no Centro de Convenções de Valdo Franco. Então, corra, faça sua inscrição e venha participar conosco desse grande evento da área da saúde em Vitória da Conquista e região. Grande abraço a todos e até o próximo podcast da Pós-Fainó e da Fainó. Um abraço.